Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e estamos de volta para mais uma edição do Melhores Apostas Superlutas. E ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. Nessa edição, vamos falar das possibilidades de lucro para o tão aguardado UFC 281, que é o grande evento desse mês de novembro. Na luta principal, o brasileiro Alex Poatan disputa o cinturão dos médios contra o atual campeão da categoria, Israel Adesanya, que mantém o título desde 2019. Além disso, os fãs terão outro duelo valendo o cinturão. Carlos Esparza defende seu reinado contra esse campeão da categoria, Weili Zhang. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Urbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e te oferece mais de 3 mil jogos online para você apostar e se divertir. O link da Urbet é o comentário fixado e quando apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Antes de entrarmos de cabeça no UFC 281, vamos trazer como nossa equipe se saiu no UFC Las Vegas 64. No último fim de semana, acertamos 2 das 3 apostas simples e batemos na trave na múltipla. Para a luta de Neil Magny contra Daniel Rodrigues durar mais de 2 rounds e meio, a aposta pagou 1,41. Também cravamos a vitória de Poliana Viana contra Jean Yu Frey, a aposta pagou 1,68. Fernando Keller, vamos ver agora quais são os destaques para o UFC 281. Na luta principal, Alex Poatan enfrenta Israel Adesanya. No penúltimo confronto, Carlos Esparza defende o título contra Weili Zhang. No peso leve, Dustin Poirier encara Michael Chandler. O lendário Frank Edgar se despede do MMA contra Chris Gutierrez. Renato Moicano divide o octógono contra Brad Riddell. E o Wellington Turma será o adversário de André Petrovski. A luta mais importante do evento marca o encontro entre Alex Poatan e Israel Adesanya. O brasileiro já venceu o nigeriano 2 vezes no kickbox e pretende repetir o feito no MMA. Fernando Keller, queria saber de você. A luta desse fim de semana promete ser melhor que as 2 lutas de kickbox? Melhor eu não sei, Miguel. Eu acredito que sim. Mas com certeza mais aguardada, né? E muito por conta das lutas de kickboxing, né? Acho que é seguro a gente dizer que essa luta não estaria acontecendo, pelo menos agora, se eles não tivessem esse histórico na trocação, né? Lá no Glory. Porque a carreira do Poatan é muito curta ainda no MMA. No UFC são 3 lutas. Então, com certeza, acho que é tranquilo a gente dizer que o que catapultou ele para essa disputa de cinturão foram as vitórias que ele conquistou contra o Adesanya lá no kickboxing. Então é um ingrediente muito especial para esse duelo. Tanto nos jogos psicológicos, né? Tem que ver como que o Adesanya vai estar psicologicamente mesmo, porque ele vai dividir o octógono com um cara que derrotou ele 2 vezes. Levou ele pro Vale da Sombra, né? Nocauteou ele na segunda oportunidade. Então, com certeza tem esse tempero que vem lá dos tempos de kickboxing. Tem que lembrar, é outra modalidade, é outro esporte, é outra experiência, é outra luva, é outro octógono, né? Não é o ringue, é o octógono, é um espaço muito maior. É diferente, o Adesanya está mais adaptado a esse ambiente do que o Poatan. Mas as performances do Poatan que levaram ele para essa disputa de cinturão também foram muito impressionantes. Então, cara, eu estou esperando uma grandíssima luta, estou esperando uma luta realmente. Cada dia que eu acordo, eu imagino essa luta acontecendo de um jeito diferente, mas acho difícil ser uma luta ruim, mesmo sabendo que o Adesanya tem sido muito criticado pelas últimas performances, não pelo nível de performance, mas pelo nível de entretenimento, digamos assim, que ele tem entregado, muito abaixo do que as pessoas esperam dele, mas acho que contra o Poatan vai ser diferente por todos esses ingredientes que a gente vem citando, e o Poatan vai levar a luta para o Adesanya. Acho que o Adesanya não vai ficar tanto na defensiva também. Estou esperando grandes coisas dessa luta, espero não me decepcionar. Acho que não vou. Acho que é um grande duelo. Alex Poatan entra como zebra na casa de apostas pela 2ª vez consecutiva. O brasileiro venceu 2 de suas 3 lutas no UFC por nocaute. Essa será a maior odd como zebra de sua carreira. Israel Adesanya teve 67% de suas vitórias no UFC na decisão dos juízes. Nunca foi zebra na casa de apostas lutando no UFC. Em 5 defesas de cinturão na organização, é a 2ª luta com o menor favoritismo do nigeriano. Curiosidades apresentadas e agora chegou a hora da verdade. Para os atletas e para você, Fernando Keller. Na sua opinião, quem é o favorito para a disputa de cinturão? Dá para ficar no muro, Miguel? Não pode ficar em cima do muro, Fernando Keller. Cara, é muito difícil. É como eu falei, né, cara? Essa semana inteira, cada dia que eu acordo, eu penso uma coisa diferente nessa luta. Dá pra gente dizer que o favoritismo é do Israel Adesanya.
são o que as odds da Roubette nos mostram, inclusive. E é fácil de justificar, né? O Adesanya é o campeão da divisão há bastante tempo. Enfrentou vários níveis de competição dentro do Ultimate, no MMA como um todo, e saiu muito bem. O ambiente é dele. O octógono, até então, é o ambiente do Adesanya, mais do que do Poatan, que ainda está numa fase mais inicial da carreira dele no MMA, e principalmente no UFC, onde ele só fez 3 lutas. Dito isso, cara, tem várias questões, várias pegadinhas nessa luta. Tem a questão psicológica, que aí acho que o Poatan leva vantagem, muito pelos confrontos do kickboxing, onde ele já nocauteou o Adesanya, já venceu o Adesanya nos pontos também. Então ele entra com essa vantagem psicológica. Ele tem o toque da morte. Não tem jeito. O Poatan, onde a mão esquerda, principalmente a mão esquerda, mas não só ela, mas principalmente a mão esquerda, onde toca, o dano é absurdo. O Adesanya tem mais volume, eu acredito. Acho que é o cara que solta mais golpes, chuta muito perna, mas o Poatan tem uma defesa de chute de perna excelente também nos tempos de kickboxing. Acho que tem tudo para marcar esse chute do Adesanya. O Adesanya tem a movimentação, é um cara que não tem pudor nenhum em, por exemplo, sair correndo, literalmente. Quando a coisa aperta, ele corre, usa muito bem o espaço do octógono, que é muito maior do que o do ringue, por exemplo. Corre e reseta a luta, começa ali do zero e põe o ritmo dele, a distância dele é uma coisa que ele usa muito bem. Não tem cerimônia também em fazer luta chata quando é preciso, a gente tem visto isso. Acho que não vai acontecer contra o Poatan, porque o Poatan é um cara muito agressivo, que não vai permitir esse espaço para o Adesanya cozinhar a luta. Cara, é muito difícil. Eu vejo isso. Volume do lado do Adesanya, acho que ele vai ser mais agressivo do que nas últimas exibições. Mas o Poatan é um cara... A gente fala muito do poder de nocaute do Poatan, mas não é só isso. Não é como se ele fosse um Derrick Lewis, por exemplo, peso pesado, que aposta tudo no poder de definição de um golpe. O Poatan é um cara que combina muito bem golpes, apesar de não botar combinações muito longas. É um cara que escolhe melhor os golpes que solta. Ele combina bem, tem uma movimentação muito fluida, principalmente levando em consideração o tamanho dele, né, cara? É um cara que se movimenta muito bem no octógono. Tem uma defesa de queda excelente, não sei se isso vai ser necessário, porque o jogo de queda do Adesanya passa longe de ser o melhor do mundo. Acho que ele não vai botar isso em jogo. Inclusive, acho que se tiver queda na luta, não duvido que seja do Poatan, com aquele single leg maroto que o Glover Teixeira deve ter ensinado para ele direitinho. Então, de repente, para roubar um round, ou para botar o ground and pound, né, cara? Porque o Poatan é um cara que bate muito pesado, e não se bate só pesado em pé, né? Se ele botar pro chão, ele pode bater pesado no ground and pound e causar esse dano no Adesanya. Cara, é uma luta, é isso. Eu não imagino que essa luta dure 5 rounds. Isso é algo que eu acordei hoje pensando. Não acredito que dure 5 rounds, a gente vai falar mais disso pra frente. Acho que o poder de definição tá do lado do Poatan. Não dá para descartar também, por exemplo, um nocaute do Adesanya, que é um cara que, por mais que nas últimas lutas tenha sido mais burocrático, é um cara que tem vários e vários nocautes na carreira. O Poatan tem um queixo muito bom, mostrou isso em alguns combates dele realmente. Mas não é algo que eu descarto. Acho muito improvável, mas não descarto. Então acho que essa luta tem tudo para acabar com um nocaute do Poatan, mas eu também eu entendo o favoritismo para o Adesanya por essas questões que a gente imaginou, mas eu estou confiante. Hoje eu acordei confiante na vitória do brasileiro. No penúltimo confronto do evento, teremos mais uma disputa de cinturão. A americana Carla Esparza coloca seu cinturão dos padres em jogo contra a ex-campeã Weili Zhang. A americana tem aquele jogo um pouco mais pragmático, enquanto a chinesa traz aquele jogo um pouco mais explosivo. Fernando Keller, o que você espera para essa luta? Uma luta um pouco mais pragmática ou uma luta um pouco mais empolgante, podemos dizer? Essa é a pergunta de $1 milhão, Miguel. Essa resposta praticamente define quem a gente espera que vença a luta, né? Uma luta pragmática favorece a atual campeã, Carla Esparza, que é o pragmatismo em forma de lutadora. Com todo respeito. Uma luta empolgante já favorece a Weili Zhang, que é exatamente isso que ela proporciona quando entra em ação. Eu espero uma luta mais explosiva. Não vou mentir, eu não quero ver Rose Namajunas e uma reedição de Rose Namajunas e Carla Esparza, que foi a luta que coroou o segundo reinado da Esparza, uma das piores lutas de MMA que a gente já viu, provavelmente. Então não é isso que eu quero, acho que não é isso que ninguém quer. Eu quero uma luta explosiva, eu imagino que a Weili Zhang vai trazer isso pra gente.
Acho que ela é totalmente capaz de proporcionar isso. Carla Esparza chega como zebra na casa de apostas pela 4ª luta consecutiva. A americana tem a maior cotação como zebra nos últimos 4 duelos da carreira. 80% de suas lutas no UFC foram para decisão dos juízes. Weili Zhang é favorita na casa de apostas pela 4ª vez consecutiva. A chinesa entra com o maior favoritismo desde a luta contra Jéssica Batistaca em agosto de 2019. Das últimas 5 lutas, 3 terminaram pela via rápida. Campeã contra ex-campeã, cautela contra agressividade. Fernando Keller, quem vai descer do octógono com o cinturão dos palhas nesse fim de semana? Ninguém bate campeã do UFC 2 vezes sem ser boa lutadora. Não vamos nos deixar enganar. O estilo não é o mais empolgante. Mas a Carla Esparza é uma ótima lutadora de MMA. Foi campeã, tem uma história incrível no evento, né? A primeira campeã peso palha da história, pelo TUF, e depois, 6 anos depois, se eu não me engano, bate campeã de novo. Então, a história é bonita, um pouco chata, mais bonita. Só que, cara, é difícil, porque se a gente pega a luta que a Carla Esparza conquistou o cinturão agora pela 2ª vez, que a gente citou, contra a Rose Namajunas, a impressão que dá é que se a Rose Namajunas fosse um pouquinho mais, não precisava ser muito mais, mas se ela fosse um pouquinho mais ativa, ela venceria a luta na decisão dos juízes. Não teve luta. Com a Weili Zhang, o negócio é completamente diferente. A Weili Zhang vai trazer luta para Carla Esparza a partir do 1º segundo. Carla Esparza consegue lidar com essa potência da Weili Zhang? Talvez. Ela tem um wrestling de muito alto nível, um jogo de chão ajustado, que talvez seja um ponto não tão forte da Weili Zhang, né? De costas no chão, ela não é a melhor lutadora possível. Então a Carla Esparza tem caminhos para vencer. Dito isso, o favoritismo é todo da Weili Zhang e é totalmente justificado. Cara, é mais lutadora, é mais agressiva, tem muito mais poder de definição, não se compara. Se fosse a Weili Zhang no lugar da Rose Namajunas naquela luta, seria uma história completamente diferente. Então imagino que a Carla Esparza vai ter que entrar mais ligada, vai ter que entrar mais ativa, mas não vejo, quer dizer, acho difícil enxergar um cenário em que ela saia com o cinturão. Para mim, o favoritismo é amplo para a chinesa. Esse é meu palpite. Acho que o cinturão muda de mãos e retorna para a mão da Weili Zhang. Ainda no card principal, teremos um confronto muito importante no peso leve. O ex-campeão interino da categoria Dustin Poirier enfrenta a lenda do Bellator, Michael Chandler. Fernando Keller, é uma promessa de incêndio no octógono? Chama o Miotite, amigão. Chama o Miotite para apagar esse incêndio, porque fogo de artifício, cara. Acho que para esse tipo de luta, o Dana White já deixa ali os 50 mil separados, porque é fortíssima candidata à luta da noite. Por que não luta do ano, quando se trata de 2 caras que são alheios, alérgicos à luta chata? São 2 caras que, de uns tempos para cá, principalmente, vem entregando entretenimento puríssimo para os fãs de MMA. E acho que não vejo nada diferente acontecendo nesse sábado. Promessa de lutão, com certeza. Isso aí dá para botar a mão no fogo tranquilamente. Dustin Poirier é favorito pela 3ª luta consecutiva no UFC. A última vez que entrou como zebra foi contra Khabib Nurmagomedov em setembro de 2019. Segundo o maior favoritismo de suas últimas 10 aparições no UFC. Michael Chandler chega como azarão pela 4ª vez em suas 5 lutas no UFC. De 4 aparições no octógono, 3 embates terminaram por nocaute. Entra com a sua maior odd como zebra de toda a sua passagem pelo UFC. Fernando Keller, temos 2 referências do peso leve em rota de colisão. Sem ficar em cima do muro, quem é o seu favorito para esse combate? Dustin Poirier. Pediu para não ficar em cima do muro, eu não fico. Direto e reto. O favorito para mim é o Dustin Poirier. Por quê? Embora o Michael Chandler para mim seja, cara, um lutador de nível realmente absurdo, assim, o que ele fez no Bellator, até o que ele apresentou no UFC mesmo, desde que chegou, é realmente impressionante. Mas eu vejo o Chandler, às vezes, muito focado, principalmente nas últimas lutas, em gerar entretenimento a qualquer custo. Esse custo pode ser muito alto quando você enfrenta alguém como o Dustin Poirier. Ele fez aquela luta lendária, histórica contra o Justin Gaethje, realmente resistiu a muitos golpes limpos do Gaethje. Antes disso, ele havia sido nocauteado pelo Charles do Bronx na disputa de cinturão. E até na última luta dele contra o Tony Ferguson, claro, a gente lembra do nocaute espetacular, talvez um fortíssimo candidato ao nocaute do ano do Michael Chandler contra o Tony Ferguson.
Mas antes disso, não dá para dizer que ele passou apuros, mas ele se viu em algumas situações desconfortáveis contra um Tony Ferguson decadente. Então isso é perigoso, cara. É um cara que tem uma defesa na trocação muito permissiva, digamos assim. É um cara que aceita muitos golpes. E contra um cara que tem talvez um dos melhores boxes da divisão e até mesmo do Ultimate, que é o Dustin Poirier, que evoluiu muito nesse jogo de boxe dele nos últimos anos, é muito arriscado, cara. Você abrir a cara para golpes do Dustin Poirier, que é um cara que tem poder de definição, é um cara muito preciso no boxe, e é um cara que no chão, embora o Chandler seja um wrestler de alto nível, acho que o mais perigoso no chão, para definir uma luta no chão, é o Dustin Poirier. Claro, a gente já viu o Michael Chandler resistir a trocas no chão contra o Charles do Bronx, por exemplo. Então não vai ser fácil para o Dustin Poirier pegar, mas acho que nem vai ser esse cenário, acho que essa luta nem vai pro chão. Imagina a luta em pé, uma guerra, um lutaço, mas ali, nessa questão da postura defensiva do Chandler ser muito aberta, muito permissiva, e o boxe do Dustin Poirier ser um dos melhores da divisão, para mim tá aí a chave para a vitória do Dustin Poirier, o favoritismo do Dustin Poirier. Pode durar os 3 rounds? Pode, não acredito que vá, mas imagino uma luta muito empolgante, com idas e vindas, com altos e baixos. Imagino o Chandler até em vantagem em algum momento, mas no apanhado todo da luta eu tô com o favoritismo aqui pro Dustin Poirier. Vamos agora para o nosso momento Ru. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC 281. Fernando Keller, já virou bordão, não tem jeito, não tem outra saída. Vai que é tua, Fernando Keller. É isso, Miguel. Já virou bordão, nosso querido momento Ru, sempre muito aguardado pela nossa audiência. Hora de falar de aposta, né? A gente já destrinchou aqui as 3 principais lutas do card e vão ser justamente em cima delas que a gente vai fazer nossas apostas simples, pelo menos. Começando pela luta principal. Vamos lá, a gente analisou aqui a Adesanya e Alex Poatan. Cara, tem uma odd bem tentadora aqui na Rubet, que é para essa luta não chegar até o final do 5º round, pagando 2,05 para cada real apostado. Acho que essa odd tem valor. A gente já falou aqui sobre a capacidade de definição do Poatan. Já falei também que eu espero o Israel Adesanya mais agressivo do que nas últimas lutas. Acho que ele não vai ser tão passivo. Acho que o Poatan não vai permitir que ele seja tão passivo, então ele vai ter que buscar a luta também. Imagino os dois alternando protagonismos durante o decorrer do combate. E acho que tem tudo para alguém terminar essa luta na lona. Então não imagino essa luta indo para o 5º round. Claro, se tratando de uma definição, a gente sempre pensa no nocaute do Poatan. Mas é o que eu falei, não dá para descartar, embora seja mais improvável, o nocaute do Adesanya também, que é um cara que já mostrou algumas vezes o poder de nocaute, nem sempre com um golpe só, às vezes com combinações. Não dá para descartar numa luta de 5 rounds que alguém, 2 kickboxers, 2 trocadores de elite, não vão encontrar um golpe de definição. Imagino que essa odd 2,05 para não chegar ao fim tem valor. Passando para a luta co-principal, Carla Esparza e Weili Zhang, mesma aposta, Carla Esparza e Weili Zhang para não chegar até o fim do 5º round, pagando 1,59, uma odd um pouco mais baixa, mas acho bem segura. Pelo que a gente analisou, a gente analisa aqui o favoritismo todo para a Weili Zhang, e a gente imagina que se a Weili Zhang é a favorita, vai ser botando muita pressão para cima da Esparza. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se a Esparza vai resistir a essa pressão. Então, acho que essa aposta de não chegar até o fim, pagando 1,59, tem valor também. Fechando, na vitória simples do Dustin Poirier para cima do Michael Chandler, pagando 1,45. É o que a gente falou aqui, cara. O Michael Chandler com muitas brechas defensivas, o Dustin Poirier com um boxe de altíssimo nível, muito preciso. Michael Chandler com esse vício de gerar entretenimento a qualquer custo, né? Então eu não imagino que ele vá usar o wrestling dele de alto nível, provavelmente. Imagino essa luta se decorrendo em pé e sendo fogo de artifício, como a gente analisou. E nesse cenário eu vejo a vantagem mais clara aí para o Dustin Poirier. Por essa precisão no boxe, pelas brechas que o Michael Chandler abre na defesa de golpes. Então, Dustin Poirier pagando 1,45. Fecha nosso grupo aqui de 3 apostas simples. E aí a gente pode passar para a nossa aposta múltipla.
A galera gosta muito. Lembrando sempre, responsabilidade. Responsabilidade na simples, responsabilidade em dobro se tratando de aposta múltipla, que é mais difícil de bater. A gente lembra do último evento, por exemplo. A gente bateu na trave, foi quase, mas infelizmente ficou no quase mesmo. Vamos ver se dessa vez a gente acerta. Sempre apostando um valor menor do que na simples, começando pela vitória da Weili Zhang, uma das grandes favoritas do card, pagando 1,26. Vai compor aqui nossa múltipla, com a vitória também do Dominic Reyes, que enfrenta o Ryan Spann lá no card preliminar, né? O Dominic Reyes é verdade, não vive a melhor fase da carreira, vem de 3 derrotas consecutivas, mas se a gente pega contra quem foram essas derrotas, né? Contra o Diego Prohaska, atual campeão, contra o Jan Blachowicz, ex-campeão, inclusive na disputa de cinturão, e contra o John Jones, aquela luta que muita gente acha que o Dominic Reyes fez o suficiente para vencer, mas acabou perdendo na decisão dos juízes. Então está testado num nível de competição muito mais alto que o Ryan Spann. O Ryan Spann a gente já viu em alguns momentos, quando sobe alguns degraus de competição, falhar. Imagino que vai ser isso que vai acontecer nessa luta aqui contra o Dominic Reyes. Então a vitória do Dominic Reyes pagando 1,45 para compor aqui nossa múltipla, que a gente encerra ela com a luta entre Matt Frevola contra Othman Azaitar, também para não chegar até o final, pagando 1,48. Por quê? São dois caras que vão atrás de nocaute desde o início das lutas. O Othman Azaitar tem uma mão muito pesada, está invicto no MMA, inclusive. Acho que até vejo ele com favoritismo para essa luta, poderia apostar na vitória dele, mas aqui eu preferi apostar que ela não dura até o final do round, pagando 1,48. Juntando essas 3 odds múltiplas, a gente chega numa odd total de 2,70. Tá bom demais, né? São apostas seguras dentro de uma margem, pagando 2,70. Acho que tá bom pra gente fechar a nossa múltipla. Dessa vez bate, hein? Dessa vez eu tô confiando que bate. Então fechamos assim nosso momento RU. Espero que seja melhor ainda do que na semana passada. E vamos em frente, né? A ideia é sempre melhorar. Esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E vale sempre lembrar, o link da Urubet é o comentário fixado e ao apostar, aposte com responsabilidade e só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês aqui semana que vem.